Fala comunidade ABZ, estamos estreando o Playcast ABZ, o podcast oficial da comunidade cristã em Ebenezer. E o primeiro episódio não poderia ser com outra pessoa a não ser o nosso bispo, o cabeça da igreja. Nós batemos um papo com ele e descobrimos muitas coisas importantes sobre a vida ministerial dele, sobre a fundação da Ebenezer e diversos outros assuntos que certamente edificarão as nossas vidas. Então bora lá assistir a primeira entrevista. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, pessoal. A gente está aqui hoje, para participar desse nosso primeiro podcast. E eu quero falar para vocês que eu me chamo Manuel Luiz, sou filho de Manuel Pereira da Cruz. A minha mãe se chamava Maria Pereira da Cruz. Nasci no bairro do Rocha, em São Gonçalo, em 1960, 12 de setembro de 1960. Tenho mais 5 irmãos, dos quais apenas eu e uma irmã estamos vivos hoje. E não nasci em berço evangélico, me converti aos 17 para 18 anos. Então conta pra gente um pouquinho, bispo, como que foi a sua conversão, como se deu a sua conversão? A minha conversão, Débora, eu com 17 anos tinha uma vida muito conturbada, umas amizades muito envolvidas com coisas erradas, e eu me encontrava assim, meio como no fundo do poço, perdido. Tinha tido uma situação desagradável com a minha primeira namorada. Ela havia decidido caminhar com outra pessoa. Aquilo me deixou muito abalado, muito triste na época. E eu estava no dia 25 de dezembro de 1973. Era um domingo, dia de Natal. E eu estava em casa. E o meu pai foi alcoólatra durante muitos anos da vida dele. E ele teve um infarto. E depois daquilo ali ele decidiu seguir o caminho dele com relação à fé. Porque quando ele tinha 14 anos de idade, no dia do batismo dele não foi para o batismo e se desviou completamente. E com cerca de 50 e poucos anos de idade, quase 54, 55 anos, ele voltou para Jesus na Igreja Batista do Rocha. E naquele domingo, dia de Natal, tinha uma cantata na igreja. E ele me convidou para ir à igreja. E eu estava, naquele dia, muito deprimido, muito triste. E eu fui com ele. E aquela foi uma das primeiras vezes que eu entrei numa igreja evangélica. E naquele dia, alguma coisa aconteceu. Tanto é que eu considero que foi o meu pai que me ligou para Jesus, apesar de ter aceito a Jesus na Assembleia de Deus. E nós voltamos para casa. E aquele dia marcou muito a minha vida, porque naquele domingo, era um domingo, choveu muito depois do culto, mas choveu muito mesmo, e a gente teve que voltar para casa andando com água em alguns lugares, assim, na cintura. Foi uma coisa muito marcante, uma experiência assim, muito forte. Mas alguma coisa aconteceu comigo naquele dia, porque na terça-feira, isso foi um domingo, na terça-feira, dia 27, eu quis ir para a igreja. E eu tinha um amigo chamado Claudeci, que já está há muito tempo que eu não vejo, que ele foi criado comigo mesmo, desde pequenininho, e ele se converteu primeiro do que eu. E ele sempre me chamava para a igreja e eu nunca queria ir. Falava que ele era muito chato, muito pegajoso. E naquele dia eu fui à casa dele e falei: Cláudio, você vai à igreja? Ele falou: vou com você. E foi naquele dia, era uma terça-feira, que eu tive um encontro real com Jesus, porque estava pregando uma pessoa até muito conhecida, chamada pastor Edno Fonseca. Ele foi deputado estadual, ele era um cara muito conceituado, um pregador assim, e eu fiquei assim, maravilhado com a pregação dele. E aquele dia eu decidi aceitar Jesus porque eu queria ser pregador igual a ele. Eu falei: eu quero ser um pregador igual a esse homem. E talvez uma das características minhas de pregar muito mensagem expositiva, porque essa é a principal característica daquele pastor. E ali eu me converti. Assembleia de Deus do Rocha,
27 de dezembro de 1973. 3 meses depois, aliás, 1 mês depois eu fui batizado com o Espírito Santo, 3 meses depois eu estava descendo as águas do batismo. E dali para cá, muitas coisas aconteceram. Eu fiquei, depois que eu casei, eu fiquei desviado 3 anos, mas eu costumo dizer que quem é de Deus, Deus traz de volta, né? E depois daquilo ali, a minha vida é isso que vocês conhecem. A gente conhece, é interessante, né? Eu não sabia que o senhor tinha tido uma desilusão amorosa, por exemplo. Esse espaço nosso aqui, é isso que a gente quer trazer para a nossa igreja, né? Detalhes, às vezes, mais humanos dos nossos líderes, né? Porque às vezes é numa conversa dessa que a gente sabe, caramba, olha o detalhe. E o senhor está falando, então naquele dia o senhor se converteu, o senhor já tinha certeza que o senhor queria ser pastor? Ou o senhor só queria ser pregador? Eu não entendia nada sobre ministério de igreja, nada de nada mesmo, tá? Mas eu queria, eu amei muito a palavra de Deus e eu queria pregar. Isso eu queria, pregar a palavra de Deus, né? Porque pregar é uma coisa, né? Ser pastor é igual. Justamente. Pastorado veio depois, né? O chamado, a gente eu me lembro que no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, foi numa igreja, Assembleia de Deus de Jurumenha, né? Ali, Jurumenha é perto do Barro Vermelho, Santa Catarina, Barro Vermelho, e era uma vigília, e naquela vigília 27 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo naquela madrugada, e a dirigente da vigília era uma irmã chamada Nazaré. Ela era uma irmã assim, muito gorda, muito mesmo, né? Mas era uma mulher que tinha uma unção extraordinária, né? E ela se dirigiu a mim no final da vigília e disse assim: jovem, Deus tem uma cadeira para você no ministério. Só falou isso, mas eu não sabia o que era, não entendia o que significava aquilo. Aí 10 anos depois desse fato, eu fui consagrado evangelista. E eu estava numa igreja chamada Cruzada Evangélica, ali em São Miguel, do lado da época, era do lado do Bombeiro, essa igreja não existe mais. E a cunhada do pastor da igreja era a cantora Sueli. Ela foi uma cantora assim, muito conhecida no passado, né? E ela falou para mim a respeito disso, que Deus estava confirmando uma promessa que Ele havia feito na minha vida de que eu subiria ao altar. Me sentaria no altar. Aí eu lembrei da palavra da dirigente daquela vigília 10 anos depois. Deus estava confirmando algo que Ele havia me dado. Fui evangelista durante uns anos e depois veio o pastorado. Aí a gente já entra na nossa próxima pergunta. Qual é a história do senhor até chegar à comunidade cristã em Veneza? Qual é a nossa história, né? Vamos lá. Eu me converti na Assembleia de Deus do Rocha. Na Assembleia do Rocha eu conheci a minha esposa, hoje a pastora Ângela, né? A vi no encontro de jovens, gostei dela, no final falei com ela do culto, e ela mandou que eu fosse visitar a igreja dela, que era a Assembleia de Deus do Mutuá. E eu me lembro que eu fui lá, era uma quarta-feira, cheguei lá no horário que ela pediu, e estou lá, né, na frente da igreja, aí vem ela e a mãe dela, né? Ela me apresentou a mãe, me cumprimentou e foi para o ensaio dos jovens, e eu fiquei de 7 horas até 10 da noite conversando com a mãe dela. Uau! Foi uma grande entrevista. Um podcast. Foi uma grande entrevista, né? Mas no final, segundo ela, a mãe disse para ela que ela podia me namorar. É porque tem que ser aprovado primeiro pela mãe, né? Esperto, A minha sogra afinada, Dona Cici, como nós chamávamos, era Vlandecina, ela era uma pessoa muito rigorosa, muito dura, né? Mas eu aprendi a amar a minha sogra e eu me lembro que nos dias que antecedeu a morte dela, ela estava muito doente, ela sempre me chamava: cadê Luiz? Cadê Luiz? Né? Porque eu sempre tratei ela com muito respeito. Eu me lembro que eu morei um tempo nos fundos da casa dela, numa outra casa, né? Casado, e eu estudava muito a Bíblia nessa época, eu era evangelista, pregava muito, né?
E toda vez que eu sentava na minha varanda, numa mesa que eu tinha para estudar, ela saía da casa dela, vinha sentar na minha frente e eu não estudava, porque ela conversava das frustrações dela, o marido dela havia deixado ela, então ela era uma pessoa que tinha muitas frustrações, né? E a gente ficava conversando e eu sempre dei muita atenção para ela. Então isso, né, foi uma das coisas que aconteceu. Casei com Ângela na Assembleia de Deus do Mutuá. Quem fez meu casamento foi o saudoso pastor Valdir Araújo, um homem muito famoso, muito conhecido, muito rigoroso. Aqueles pastores antigos, né? Muito rigoroso. Ele que fez meu casamento. Tá? E foi justamente nesse tempo, depois de casado, que eu me perdi. Eu me desviei do Evangelho, né? Voltei para a minha vida para a graça meio tumultuada. Eu fiquei 3 anos fora da igreja. 3 anos fora da igreja. O senhor lembra qual foi o gatilho para o senhor se desviar? O que fez o senhor? Eu era jovem e nessa época eu já tinha voltado para o Rocha e estava de novo na Assembleia de Deus do Rocha, porque as Assembleias de Deus, elas dão carta de uma para outra, né? E eu me lembro que nessa época eu já trabalhava muito com jovens, eu era conselheiro dos jovens. E eu tive assim uma certa desilusão, tristeza na juventude, né? Eu era muito exigente e as coisas não fluíram, não aconteceram, e aquilo me entristeceu muito e eu saí da igreja. Coisa que lamentavelmente acontece até hoje, né? Que foi um erro meu, né? Porque o diabo aproveitou daquilo e me fez, né, voltar a uma vida de bebedeira, de prostituição, uma coisa muito terrível, né? E eu fiz Ângela sofrer muito por causa disso. Eu digo que eu não tive assim eu não, como é que eu posso dizer? Eu não dei a melhor atenção aos meus filhos porque eu estava no mundo nessa época, muito bagunceiro. A Bíblia diz que quando a gente deixa Jesus, a gente volta para aquela vida e volta a coisa pior ainda. Mas foi novamente a minha sogra. Eu aluguei uma casa lá no Mutuá, e a minha sogra foi morar comigo. Eu vou ficar, tinha vários quartos na casa, e ela estava frequentando uma igreja, não mais Assembleia de Deus, mas uma outra igreja, ali do lado do Bombeiro, chamado Cruzada Evangélica. Era uma igreja bem pequenininha mesmo, e ela ia para lá todo domingo. E naquele domingo eu estava em casa, eu disse: sogra, só para a igreja, eu vou com a senhora. A Ângela ficou com as crianças, eu fui com ela. Eu confesso para vocês que aquele foi talvez o pior culto da minha vida, mas se tornou o melhor culto da minha vida, porque eu estava ali naquele culto, o pastor Marcos, né, um camarada muito gente boa, ele estava lá dirigindo culto, ele tinha assim, uma característica muito daqueles pastores da Universal, porque ele foi da Universal, né? Mas ele era muito pentecostal também, um homem que tinha uma capacidade muito grande de lidar com pessoas endemoniadas. E eu fui. E eu estava torcendo para que o culto acabasse, porque eu queria ir embora. Era uma igreja muito, muito simples, aqueles bancos muito rústicos, sem encosto, banco de madeira sem encosto. E era assim um lugar, uma coisa assim meio desagradável, né, em termos de conforto. Acabou o culto, eu dei graças a Deus. Fui para a porta da igreja para esperar a minha sogra. A minha sogra ficou conversando com uma irmã lá no canto da igreja, e o pastor lá na frente orando pelas pessoas. E eu falei assim: quer saber de uma coisa? Já que eu estou aqui, vou pedir esse pastor para orar por mim. E eu fui. E quando eu falei: pastor, ora por mim, quando ele levantou a mão, aconteceu uma coisa assim sobrenatural. Eu vi uma bola de fogo vindo do céu e entrando dentro de mim. E naquele momento eu fui cheio do Espírito Santo de novo. Comecei a falar em línguas e o pastor profetizou sobre a minha vida: eis aí, meu evangelista, eu te escolhi, as almas morrem por tua causa. Forte, né? Muito forte, né? Você nem dormiu, né? Não, ali tudo mudou na minha vida. Por quê? Porque eu levei a sério aquilo, eu me converti mesmo ali, né? E eu passei aí a igreja todo culto, eu me tornei uma pessoa muito próxima ao pastor. E interessante que eu sempre fui muito dinâmico, né? E ele logo viu que eu tinha muito potencial e ele começou a me dar funções na igreja. A igreja tinha presbítero, tinha diáconos, e eu não era nada. Mas quando ele não estava na igreja, quem dirigia o culto era eu. E aquilo causou um certo ciúme naqueles homens, né? Mas graças a Deus foi. E eu tive muitas experiências boas ali, levei muita gente a Cristo ali naquele lugar. Mas depois as coisas deram erradas lá, o pastor começou a se perder,
né, devido a problemas. A igreja, a sede era em Nova Iguaçu. O pai dele teve alguns problemas ministeriais também, aí dividiu, liberou as igrejas todas e a dele acabou acabando. Nesse tempo, eu conheci a comunidade evangélica Ebenezer, que é, de certa forma, a mãe dessa igreja aqui. Pastor Paulo César Costa esteve aqui algumas vezes, né, que eu considero ele realmente o meu mentor, tá? E foi nesse tempo que eu cheguei na Ebenezer. Então, nós éramos comunidade evangélica Ebenezer. Né? Aí depois, quando houve uma emancipação, né, tornamos comunidade cristã Ebenezer. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história, né? A história de um... O senhor não teve grandes... o senhor não foi aquela pessoa que era, como é que eu vou dizer, rude, né? Da primeira vez o senhor recebeu um convite, o senhor sempre foi sensível aos chamados. Todas as vezes que o senhor teve esse encontro, o senhor estava disponível. O senhor não foi aquela pessoa que tinha um sentimento rude ao ir à igreja. O senhor sempre estava disponível, né? Sempre estava disponível. Porque às vezes a gente convida alguém para a igreja e a pessoa, não. Aí a pessoa vem fechada. Pelo que o senhor relatou, o senhor sempre foi à igreja aberto. Quando eu estava no mundo, eu não ia muito à igreja. Eu estava no mundo, eu estava perdido, né? Mas quando eu decidi ir, eu decidi ir para abrir o meu coração para Deus, né? E as coisas fluíram a partir dali, né? E aí nada é por acaso. Aí eu fui para a comunidade cristã, comunidade evangélica Ebenezer, pastor Paulo César, ali em frente ao Clube Mauá, naquela rua que é a rua da Unimed hoje ali, em frente à Unimed, tinha um prédio ali, eu não sei o que é hoje lá, atrás daquele colégio na esquina, onde foi a igreja. A igreja ficou um bom tempo ali, e eu fui para ali, e não foi diferente das outras vezes, porque o pastor logo entendeu que eu tinha um chamado, né? Eu com pouco tempo lá, ele já me deu vontade para pregar, ele gostou da minha pregação, as coisas começaram a fluir, eu comecei a pregar naquela igreja. A igreja lá, ela tinha às terça-feira o melhor culto que dava mais gente, e domingo também tinha uma boa assistência. Então aconteceu muitas vezes, ele pregava na terça e eu pregava no domingo, né? Isso era uma coisa assim que acontecia muito, né? Salvo algumas vezes ele convidava alguém de fora, né? E ele reconheceu que na época eu já era evangelista, tinha sido consagrado evangelista na Cruzada Evangélica. Eu não fui diácono, eu fui direto evangelista por causa, talvez, da minha performance de ser uma pessoa que gostava muito de evangelizar, né? de pregar a palavra, presídio, hospital. Eu tenho uma história muito, muito forte nessa área aí de presídio. Eu fui padrinho de casamento dentro de presídio, né? Enfim, a gente tem uma história. Quando eu falo, às vezes o pessoal, o pastor não gosta de... Não, eu acho que o meu tempo já passou. Não que eu não faça, eu convido muitas pessoas a vir na igreja, eu falo de Jesus para todo mundo quando tem oportunidade, mas aquele negócio de ir para a rua como eu ia, não. Aquele morro ali chamado Morro Menino de Deus, eu subi aquele morro muitas vezes ali para evangelizar. Tem umas histórias muito interessantes ali, umas experiências com Deus muito fortes ali naquele lugar. Então, ali na comunidade evangélica Ebenezer, o pastor decidiu abrir essa igreja aqui. Por quê? Porque a proprietária daqui era mãe de uma pessoa que foi membro lá. Então, ofereceram na época, ali na frente tinha uma loja para o pastor, e o pastor decidiu, eles chamavam isso aqui de Anaia e não Jockey, por causa da rua Estrada do Anaia, né? Então eles abriram aqui, veio para cá um presbítero para poder dirigir a igreja. Não era um diácono, depois foi presbítero. E eu fiquei lá. A igreja foi aberta aqui no meio do ano. Quando chegou em dezembro, ela estava muito tendenciosa a fechar, porque não parecia que não tinha dado muito certo. O pastor me chamou e disse assim: Manuel Luiz, eu vou mandar você lá para o Anaia, você dirigir a congregação lá. Eu falei: pastor, tudo bem por mim, vou falar com a Ângela, se ela concordar a gente vai. A Ângela concordou e foi aí que começou a minha história aqui. Só que nós chegamos aqui no dia, deixa eu lembrar a data, segundo domingo de janeiro de 1993. Foi quando primeira reunião que eu vim aqui, né? Primeira reunião. E nesse dia
eu estava com muita expectativa, né? Muita expectativa, e aconteceu uma coisa interessante, porque veio eu, Ângelo e um casal de diáconos, que na época o diácono Paulo, ele tocava e cantava, fazia o louvor, e eu e Ângelo as crianças. E nesse dia apareceu 2 irmãs, todas as 2 com 70 anos de idade, que é a irmã Leluína, que morava aqui ao lado, e a irmã Juju, que morava lá na esquina. E eu vi aquilo, e aquilo me deixou assim muito frustrado, porque eu esperava mais gente, acostumado a pregar para muita gente. E a gente começou o culto e foi, e eu me lembro que na hora da pregação, eu falei para elas assim, hoje nós somos apenas 2 pessoas, daqui a 6 meses seremos 60. Olha o que eu falei, né? Então depois eu me vi amarrado pelas palavras que eu disse. Como que como é que eu vou embora agora? E eu abracei o negócio e fiquei, e Deus começou a fazer umas coisas muito fortes aqui. E aí nós somos que Quando somos chegou, isso foi em janeiro, quando chegou no final de junho, eu estava num culto de domingo, a igreja lotada, as pessoas, porque a igreja era pequenininha, dava umas 40 pessoas, a igreja do lado de fora. O Espírito Santo falou assim, para e olha. Aí eu lembrei da palavra que eu tinha dito. Tinha mais de 60 pessoas, com 6 meses. O senhor estava falando no Espírito, então, né? Entendeu? Foi uma palavra que Deus colocou no meu lado para falar, né? Então isso aconteceu. Esse é o início da nossa história aqui. E eu fico imaginando, o senhor falou, né, que tinha 2 pessoas, falou nas 60, e era uma igreja que não era o tempo atual. Não, era pequenininho. Ali onde é o portão, aquele espacinho do portão ali, era um antigo bar ali, uma lojinha ali. Então eu fico imaginando a sensação de você olhar as pessoas e falar, a gente vai ter que expandir, a gente vai ter que aumentar. Isso veio depois, né? Isso veio logo depois, né? Não demorou muito para essas coisas começarem a fluir, né? Porque as pessoas vão chegando, né? E uma das coisas interessantes é que isso foi em junho, quando foi em agosto, o pastor falou assim, eu vou te consagrar pastor. Eu fui consagrado a pastor naquele mesmo ano, dia 9 de outubro de 1993. Eu tenho praticamente o mesmo tempo de igreja aqui, o mesmo tempo de pastor aqui. Eu fui consagrado a pastor devido ao trabalho que eu estava desenvolvendo nessa igreja. Nasceu junto, né? E nessa história toda, assim, qual foi o maior desafio do senhor até chegar aqui? Pode ser o desafio pastoral? O que o senhor lembra? Veja bem, Débora, o ministério pastoral, ele... Por si só já é um desafio, né? Ele é um grande desafio, né? Ninguém nasce sabendo. Então, eu ao longo da minha caminhada, eu acertei muito, mas também errei muito, né? Eu acho que o grande desafio da minha vida foi não desistir, né? Porque houve muitos momentos em que eu pensei em desistir, mas o chamado pastoral, ele não tem volta. Quem realmente é chamado por Deus vai passar, vai para o deserto, vai para a caverna, mas não tem volta. Quem desiste é porque, na realidade, nunca teve uma real consciência do chamado, né? Tá? Mas eu vivi muitas coisas aqui difíceis, decisões difíceis, né? Muitas situações que acho que não cabe nem aqui nós tocarmos nesse assunto, mas foi muitas situações que, se eu não tivesse realmente o chamado de Deus na minha vida, eu abandonaria tudo. Porque a gente olha assim, às vezes, o pastorado, ele é um... Eu ouvi uma frase uma vez, né, que... Até conversando uma vez com meu tio, que já faleceu, ele estava passando uma situação muito, muito difícil na igreja dele, né? E aí eu falei para ele assim, tio, ovelha morde. Aí ele olhou para mim e naquele dia ele falou assim, filha, um dos maiores desafios de um pastor é isso, entender que a ovelha morde. Porque se torna, às vezes, um ministério doloroso.
Porque a ovelha é humano, nesse caso, né? E os humanos, né? Nem sempre a gente consegue equilibrar tudo, né? E eu acho que, olhando assim de fora, eu entendo que um dos maiores desafios do pastorado é esse. Não sei se o senhor concorda, mas às vezes é lidar com as feridas. É relevante, né? É muito relevante porque a gente lida com pessoas, personalidade diferente, tem pessoas que... Existe tudo no Ministério Pastorado. Eu acho que a maior dificuldade que eu enfrento no ministério, vamos dizer assim, hoje, é o isolamento. Eu me sinto, às vezes, muito só dentro da minha igreja. Às vezes eu estou ali no pátio, no final de um culto, e as pessoas estão tudo batendo papo, e eu estou ali sozinho, ninguém vem falar comigo. Não sei se as pessoas têm um certo temor de vir falar com o pastor, mas são poucas pessoas, às vezes, que vêm. Eu sempre converso com as pessoas e falo, gente, eu não sei. Eu tenho tanto acesso ao meu bispo, eu falo, eu não consigo... Né, Daniel? É uma... Tipo assim, a gente conversa com ele, é algo tranquilo. Mas tem gente que acha que... É um Deus que está no altar, que você não pode chegar perto. Não é? Eu falo, eu não entendo isso, assim, eu falo... Não consigo entender. Existe muito essas prerrogativas, né? Essas situações. E eu acho que isso não é só no meu ministério, é em todos os ministérios. Eu converso com os pastores e às vezes a gente vê pastor chorar, ficar triste ao comentar alguma coisa que ele vive, né? São muitos os problemas de um pastor. De um pastor. E eu aprendi que, isso já faz tempo que eu aprendi isso, pastor não tem ovelha, as ovelhas são todas de Jesus, pastor apenas cuida de ovelha. E quando a gente descobre isso, a gente sofre menos. Porque a gente faz tudo pela pessoa, faz tudo para ajudar a ovelha, para deixar a ovelha bem, né? Mas a ovelha não é nossa. Aí no final ela morde. A ovelha é de Jesus, Jesus que é o dono das ovelhas. Então, hoje eu sei lidar com algumas coisas que no passado já me feriram muito, que é justamente o abandono, a traição. Isso acontece muito, né? A falta de compreensão das pessoas, né? E eu vou falar uma coisa aqui que é uma realidade, mas que as pessoas não entendem muito isso, né? Nós somos pastores, estamos saindo do altar, pregamos, abençoamos, mas se a gente precisar se afastar e entrar no nosso lugar, as pessoas esquecem a gente. A gente já não tem, porque o valor da gente é enquanto a gente está servindo, enquanto a gente está cuidando das ovelhas, está abençoando as ovelhas, está dando alimento às ovelhas. Quando a gente parar com isso, a gente deixa de ter o valor que a gente tem. O ser humano Eu falei com uma amiga essa semana que eu falei assim, gratidão e reconhecimento se tornou um dom. Deixou de ser sentimento humano há muito tempo. Né? Só para finalizar, porque é algo que a gente olha e fala assim, o pastor também é ser humano. Ele fica doente, ele tem problema, ele tem família, ele tem tudo, gente, é outro ser humano. E aí é muito difícil, porque a gente vem de uma cultura em que o pastor, ele é um cara que tem sempre que estar disponível, ele sempre tem que estar bem, ele sempre está sorrindo. Ele sempre tem que tudo, né? Ele não pode... O pastor não precisa de nada. Isso, exatamente. E aí torna-se cada vez mais solitário. Porque... o ministério, isso é uma coisa que é comentada entre os pastores, né? O pastorado, ele tem como uma das características principais a solidão. Isso, eu sabia que hoje em dia a psicologia, já tem uma área da psicologia que existem especialistas em psicologia da igreja. Sim. Porque os pastores estão ficando doentes por causa da solidão. Já está se tornando uma especialidade isso. Há tanta necessidade que está tendo de psicólogos para pastores. E cada dia que passa mais, nós pastores somos mais esquecidos. Aí a gente entra em outro ponto, né? Interessante. Essa semana eu estava conversando com uma amiga
aconteceu um caso na sala de aula da faculdade. Era uma dinâmica de grupo que a gente tinha que colocar 6 pessoas importantes na nossa vida. Nós éramos um grupo de 5 pessoas e todos nós tínhamos que colocar 5 pessoas importantes. Nesse grupo tinha eu, de evangélica, cristã, tinha uma colega que é católica, tinha uma outra que é espírita, aí tinha mais uma cristã, eram 2 cristãs, uma católica e uma espírita e um bandista, que é o grupo da sala. E aquilo, quando a gente começou a ler, você tinha que colocar 5 pessoas importantes na sua vida e depois você tinha que ler. Eu comecei a ler, coloquei meus 2 filhos, o Anderson, meu pai e minha mãe. E aí a minha amiga, que é católica, colocou os 2 filhos, o pai e a mãe. Minto, eram 6 pessoas, me desculpa, eu coloquei a minha irmã também. E aí a outra colocou e tal. Quando a gente chegou na nossa colega, que era o bandista, ela colocou meu pai, minha mãe, alguém e meu pai de santo. Aquilo feriu muito a minha alma. Feriu a minha alma. Porque eu falei assim, quando que o meu pastor deixou de ser a referência para mim? Aquilo feriu a minha alma. Eu falo pro senhor que aquilo feriu minha alma. E assim, de forma bem envergonhada, eu falo pro senhor. Porque eu falei assim, eu conversando com um amigo, eu falei assim, como? Aí ela até falou assim pra mim, porque ela não tem filhos. Eu falei, não. Mas eu falei, aquilo me feriu, sabe? Porque eu falei assim, por quê? Por que veio na mente dela o pai de santo, que é o líder religioso dela, e na minha cabeça não veio meu bispo, que é uma pessoa que eu tenho tanto reconhecimento, eu falei, cara, eu preciso rever isso. E aí eu fui conversar com algumas pessoas, eu fiz esse teste com algumas pessoas do meu meio, que são evangélicas. Nenhuma falou do pastor dela. E eu falei assim, gente, o que tá acontecendo com a gente? Aí ela falou assim, amiga, é muito importante, né? Não sei o que. Eu falei, não, mas a gente precisa rever. E eu acho que isso tem morrido no nosso meio, pastor. Débora, olha só, já que você tocou nesse assunto, uma das coisas que faz muito falta, falando de mim, às vezes é receber uma mensagem, um telefonema de uma ouvinte, como é que o senhor tá? O senhor tá bem? Isso daí eu faço. Esse daí eu não tenho falta, não. Esse daí eu mando. Não, eu tô falando de modo geral. Não, sim, não, só de modo geral. Aliviar, né? A minha dor. Isso é uma coisa que não acontece normalmente. Tá? Tem dia que eu acordo e mando pra ele. Porque assim como a gente se preocupa em sempre estar mandando uma mensagem, fazendo uma oração para abençoar as ovelhas, a gente também quer, não é que a gente exige isso, mas seria bom se houvesse, assim, em parte, alguma retribuição, né? Bispo, obrigado pela sua oração, conta comigo, estou aí, né? Eu acho que essas coisas são importantes, porque isso aí, de certa forma, ameniza esse sentimento de isolamento, de solidão na vida da gente. A gente sempre ouve, eu passei por problema, o pastor nem me procurou. Isso ouve muito, né? Não, é o que a gente mais ouve. Aí a gente pergunta, mas o pastor sabia que você estava com problema? Mas o pastor sabia? Porque ninguém é obrigado a adivinhar o que o outro está passando. Você... Aí eu pergunto, mas e aí, você também mandou mensagem? Aí a gente parte daquele assunto, tipo assim... Enfim, do ser humano, que é aquilo que a gente estava conversando esses dias, né, pastor? Desde Eva... a gente culpa o outro pelos nossos erros, né? A gente tem essa facilidade de não reconhecer as nossas falhas, mas isso é uma coisa que a gente estava... que nós estávamos conversando, né? Sobre isso, sobre essa falha, que isso me chamou muita atenção. E é uma coisa que essa geração não tem. A geração da gente não tem isso aqui, ó. Da gente não, essa que está vindo agora. Não tem isso aqui. E esse dia eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, gente, mas... eu lembro que quando eu estava com problema de engravidar, eu saía do consultório, tinha um exame ruim, a primeira coisa que eu entrava era, pastor, ora por mim.
ora por mim que hoje não está sendo um dia bom, não. Ah, mas você não sabe orar? Sei, mas é diferente quando é o nosso líder religioso, né? Eu não sei, porque assim, eu não vivi as outras gerações, eu tenho 18 anos. Mas a impressão que eu tenho é que cada vez mais as pessoas estão entrando na igreja, assistindo o culto, indo embora e não quer vir com nada, não quer vir com o pastor, não quer vir com um líder. Então assim, as pessoas, é capaz de ter gente que vai no culto, não sabe nem às vezes o nome do pastor, o nome da esposa do pastor. Vai no culto, assiste o culto, ouve o louvor, vê quem pregou e vai embora. Exatamente. Então acho que, sei lá, eu acho que cada vez mais as pessoas estão só querendo vir, se alimentar e ir para casa. Como se fosse um fast food. E não quer mais criar um vínculo, não quer mais sentar no gabinete e falar da vida, tipo assim, dividir a vida. Acho que tá faltando isso. A gente tá aqui para isso, né? Para mostrar que o nosso pastor é humano, que ele não é intocável e que isso é bom, né? Assim, eu que venho de uma geração que vivi isso, vivi até demais, né, pastor? Porque ela toda semana, nossa juventude, eu, Gleice, Carol, toda semana estava aqui, eu acho que o pastor não aguentava mais nossos problemas, nossos dilemas, né, pastor? Gente, quando eu tava noiva, olha, meu Deus do céu, não sabe fazer terapia, né? Ele que era meu terapeuta. Eu ia pra casa dele, dormia lá, eu, Carol, Igreja, e ele ficava lá ouvindo, a gente não dava sossego nem pra ele, nem pra pastora. E a sua geração, né, Dani? Pra entender que isso aqui faz parte, né? É um dos principais. Eu não me vejo numa igreja onde eu vou entrar, sei lá, tá no ministério, participando de um ministério e nunca ter um envolvimento com o pastor, conversar com o pastor. Eu converso com todos os pastores, eu abraço todo mundo. Eu gosto disso, eu acho que por exemplo, igrejas muito grandes, às vezes acaba que a pessoa não quer, não vou lá ter o acesso ao pastor, vai embora. Não, mas eu acho que é importante, mesmo a igreja sendo muito grande, o pastor tá ali, pronto para atender. Então assim, não é que a igreja é muito grande o pastor não vai atender, às vezes o pastor tá ali querendo que as ovelhas vá até ele. Então eu acho que as pessoas, independente do tamanho da igreja, elas têm que se envolver com o pastor. A igreja pode ter 10 mil pessoas. Uma hora ela vai ter acesso ao pastor, vai conseguir conversar com o pastor, se envolver com o pastor. E eu acho que ele até gosta, né? Quando as pessoas chegam, pastor, eu tô pensando em fazer isso. O que o senhor acha? Incluir ele na nossa vida, né? Eu lembro que quando a gente foi comprar nossa casa, né? Sentei com ele, conversei, pastor, e aí? O pastor foi a primeira pessoa que entrou na nossa casa para orar, para ungir. Ele sempre fez parte de tudo na nossa vida. E não é, eu falo para todo mundo, não é uma condição minha, não é um privilégio meu. É porque eu escolhi fazer isso, né? E todo mundo tem esse direito, esse espaço. Agora conta para nós, qual a sua maior experiência com Deus, meu pastor? Bom, existem duas maneiras de pensar sobre isso aí, né? Experiência de poder ou experiência de vida com Deus. Eu acho que a maior experiência da minha vida é eu estar 32 anos aqui nesse lugar. E não desistir. Tá? Já passou muitas coisas aqui na minha vida. Passou muitas pessoas que... e eu penso que tem pessoas que vão entrar na nossa vida, mas não vão ficar para sempre. Né? Não é todo mundo que vai ficar na nossa vida até o final, não. Algumas vão chegar, vão somar e vão embora. E eu acho que isso aconteceu muitas vezes, mas a gente sempre esteve aqui. Né? Então eu acho que a maior experiência da minha vida ministerial como pastor é estar 32 anos na mesma igreja. E eu falei até isso hoje de manhã, que se nesses 32 anos eu repeti algumas mensagens, foram muito poucas. Talvez num momento assim de se sentir muito vazio, a gente acabou pregando uma mensagem já pregada. Mas normalmente todas as mensagens que eu prego não são novas. Todas elas são novas, né? É sempre assim. Então eu acho que essa é a maior experiência da minha vida, estar aqui depois de 32 anos, de nunca ter desistido. É verdade. E nesse assunto aí, o senhor tem falado muito em jubilar. Qual é a igreja que o senhor quer deixar quando o senhor jubilar? Eu acho que a jubilação faz parte do processo. Né? Eu sempre tive no meu coração não ser um pastor muito velho em cima do altar. Eu acho que isso não é bom para a igreja. A gente tem um tempo, né, que a gente tem muito a dar para a igreja, mas chega um momento que eu acho que a igreja precisa de renovação, de ideias novas,
de mais juventude, de mais vigor. E a gente, quando fica velho, envelhece, né? Eu já estou com esse ano eu faço 65 anos, e é o ano da minha aposentadoria. O senhor sabe que esse negócio de idade de envelhecer mudou, né? O senhor está sabendo que a tabela está alterada, não confunde isso aí, não. Então, eu penso que eu ainda não tenho assim uma data específica, mas eu entendo que não está tão longe. Tá? Eu acho que está na hora de passar o cajado. Tá? Mas eu queria tranquilizar todos que, mesmo que eu jubilar, eu só vou passar a presidência da igreja. Eu vou continuar sendo pastor da igreja, vou continuar a estar na igreja. Se deixar, eu vou continuar pregando nos cultos, né? Entendeu? Mas eu acho que está na hora de passar a administração da igreja. Está chegando o momento para outro pastor, que eu entendo no momento ser o pastor Geldi. Né? Ele é meu vice, uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande por ele, é uma pessoa que eu entendo ser homem de Deus, que tem amor pelo reino de Deus. Tá? Não é igual a mim, porque ninguém é igual a ninguém, mas talvez seja melhor do que eu. Depende dele estar na posição para poder desenvolver isso. Né? Então isso faz parte, né? Vai acontecer. E apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta, eu entendo que a gente não é a melhor igreja, estamos longe disso, mas a nossa igreja ela tem fundamentos, ela tem base, é uma igreja que tem palavra, é uma igreja que tem ensino. Eu acho que é isso que faz a diferença, as pessoas saberem, né? E eu falo muito sobre isso, né, ao longo da minha jornada, da veracidade do Evangelho, do poder do Evangelho, de que as pessoas precisam ter seriedade com Deus. Acho que essa tem sido a minha maior pregação. Confronto o pecado o tempo inteiro, né? Falo da salvação, falo do arrebatamento da igreja. Então eu acho que se Jesus resolver me levar, eu acho que a igreja ela não vai ficar perdida. O senhor tem a sensação de dever cumprido? É verdade, isso aí. Eu acho que a gente... é aquele negócio. Ninguém agrada a todo mundo, né? Não. Nem Jesus fez isso, né? Mas a gente procura amar a todos. O verdadeiro cristão não agrada a todo mundo. Procura amar a todos, pregar um evangelho verdadeiro. Eu nunca me senti um mercenário, sempre um pastor mesmo. Tá? O início dessa igreja, eu tirei muito de mim, da minha família, da minha casa, para colocar dentro da igreja. Ainda faço isso hoje, né? Mas isso faz parte do processo. Né? Se Jesus me levar hoje, eu vou feliz, porque eu sei que a igreja não vai acabar. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Ela vai continuar. Nosso desejo meio egoísta, né, Dani? É que esse processo de jubilar e demore mais um pouquinho? Não, mais um pouquinho, né? E que... Não, mas não vai ser para amanhã não, pode ficar tranquilo. Não, nem para amanhã, nem para ano que vem, nem para o outro, nem para o outro. Sabe, mas o mandato é de 5 anos? Né? E que a gente continue tendo esse livre acesso ao Senhor que a gente sempre teve, esse líder. Eu particularmente falo porque... não tem nem como falar, né? O Senhor está na minha vida desde o início do meu namoro com o Anderson. Eu acho que falo isso para todo mundo. E a sensação que a gente tem hoje é de que a gente divide o altar com um líder que não tem nome envolvido em escândalo, né? É um homem íntegro, é um estudioso que eu conheço poucas pessoas assim. Eu faço meus estudos, às vezes, para pregar qualquer coisa, eu mando para ele corrigir, porque não tem Google melhor. Eu falo, o melhor site que tem é www.bishomanuelluiz.com. Ai, tá vendo? Eu não sou a única pessoa. Então, a gente quer, assim, que essa conversa chegue ao maior número de membros da nossa igreja, para todo mundo ver e sentir um pouquinho de quem é o nosso líder, a humanidade do nosso líder. Agradecemos muito ao Senhor pelas palavras, pelas curiosidades que o Senhor nos reservou aqui nessa tarde. E obrigado por principalmente não desistir de nós. Obrigado a vocês também pela oportunidade de poder, né, falar um pouquinho da minha história, da história da igreja, né? E eu desejo a todos os membros da igreja aquilo que eu acho ser o mais importante,
que eles tenham uma vida na presença de Deus, comunhão com Deus, com os irmãos, que sejam verdadeiros com Deus, porque o céu está chegando, Jesus está voltando e a gente precisa estar firme. Então, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E esse foi o primeiro episódio do Playcast EBZ. Agradecemos a todos vocês que assistiram até o final e esperamos vocês no próximo. Valeu, galera!